Olá, hoje eu vou estar refazendo o vídeo de diagnóstico periodontal. Esse vídeo que foi o primeiro vídeo de odonto que eu lancei aí no canal. E hoje ele bateu aí uma marca de 8.650 já visualizações atualmente. E eu vou estar refazendo esse vídeo porque o outro ele foi feito, querendo ou não, na correria, acabou, eu fiz um bloquinho de papel, eu não tinha na época uma câmera tão de qualidade, então eu nem consegui postar o vídeo em HD, então ele não ficou com uma boa visualização, então para o pessoal conseguir ver melhor, eu estou refazendo aí esse vídeo. Peço aí que você comente, compartilhe, curta, se inscreva aí no canal para mais vídeos e compartilhe o conhecimento. Também vou estar deixando aí na descrição os links da página da Liga de Anatomia Dental, com a qual eu estou com parceria aí no canal. Também vou deixar o link da Liga de Cirurgia da Uninove. Ambas as ligas são da Uninove. A Liga de Cirurgia eu faço parte do corpo da diretoria. Bom, então vamos começar. Primeiramente, eu vou estar falando de alguns aspectos. Eu vou falar um pouco de gengivite, periodontite crônica e um pouquinho também da agressiva, mas o foco mesmo vai ser a periodontite crônica e os exames clínicos que nós utilizamos para dar o diagnóstico dela, que é o PSR, o periograma e também a questão da porcentagem de biofilme e de sangramento. Bom, então vamos lá. Gengivite, o que caracteriza ela principalmente, o quadro de gengivite? Bom, a gengivite, diferente da periodontite, ela tem ausência de perda óssea. Então, por exemplo, no quadro de periodontite, então você já tem perda de inserção óssea. Já na gengivite, você não tem esse quadro. E ela geralmente é caracterizada pelo sangramento, a sondagem. Então, geralmente o paciente relata que sente sangramento quando passa fio dental, devido à inflamação ali da região. A gengiva também dá uma edemaciada devido à inflamação, ela também fica avermelhada. Então, esses são os principais aspectos que caracterizam a gengivite. Ela pode ser associada só ao biofilme, mas também pode ter outras coisas associadas a ela, principalmente em questões de agravos. Ou seja, ela pode ser modificada por fatores sistêmicos, tem a gengivite modificada por medicamentos, e a má nutrição também pode incentivar. Eu vou estar deixando algumas fotos aí. Todas essas fotos elas vão ser retiradas do livro Periodontia Clínica do Carranza, certo? Bom, então retornando. Ou seja, todas as fotos que eu deixei aí a fundo foram retiradas desse livro. Bom, são esses os fatores que caracterizam a gengivite, sendo que o principal diferencial dela com o preceito da periodontite é que ela não tem a perda óssea, e ela tem todas essas características aí de inflamação. Agora, periodontite, nós temos a periodontite crônica e a periodontite agressiva. A periodontite crônica ela é caracterizada pela perda de inserção óssea. Então, o processo da periodontite vai acabar causando uma perda óssea do paciente. E algumas características principais dela. Bom, ela tem uma progressão lenta. Como ela tem uma progressão lenta, geralmente ela vai estar ocorrendo em adultos, certo? Então, assim, por que essa progressão ela é lenta? Vai acumulando ali biofilme e a destruição e a extensão, ou seja, a quantidade de dentes afetados, tudo, ela vai acabar sendo compatível com a presença dos fatores locais. Ou seja, se tem muito biofilme, então ali vai ter maior predisposição a desencadear um quadro de periodontite.
Alguns outros fatores que influenciam são o cálculo subgengival, ele é frequente, muito frequente na periodontite crônica, o biofilme supramaturado, certo? Então você tem aquele biofilme bem maturado, é bastante comum, principalmente nos dentes inferiores, nos incisivos inferiores, que é ali ducto de glândula, saída de saliva toda hora, então acaba maturando ali o cálculo com maior frequência. E diferente da periodontia agressiva, ela tem diversos padrões microbianos aí variados. Não vou adentrar tanto nessa questão, porém eu vou deixar, para quem quiser estudar mais um pouquinho isso daí, eu vou deixar um artigo científico aí demonstrando a microbiota, principalmente no biofilme subgengival. Agora, a periodontite crônica tem questões de divisões perante a extensão e a severidade do processo patológico. Ou seja, se ela tem 30% dos sítios, menos de 30% dos sítios afetados, a gente chama de periodontite crônica localizada. Agora, se mais de 30% dos sítios da boca da pessoa, de todos os sítios que a pessoa tem, são afetados, passou de 30, aí a gente diz que ela é generalizada. Agora, quanto à severidade, ela é leve. Se a maior perda, ou seja, de todos os sítios que eu sondei lá da boca, a maior perda foi entre 1 ou 2 milímetros, lembrando que a perda de inserção ela tem que passar dos 3 milímetros quando passa a sonda. Passou dos 3 milímetros, por exemplo, chegou em 4, aí eu desconto 3, que é do espaço biológico, e aí nós vamos ter 1 milímetro de perda, um exemplo. Ok? Eu vou explicar mais à frente isso daí. Aí ela é considerada leve. Agora, se a perda for de 3 a 4 milímetros, ela é considerada moderada, e se a perda for de 5 milímetros ou mais, ela é considerada severa. Então, vamos supor um caso de periodontite que tenha mais de 30% de sítios afetados, e vamos supor que um sítio que eu sondei tenha mais de 5 milímetros, nós chamamos ela de periodontite crônica generalizada severa. Bom, e agora aqui, falando rapidamente da periodontite agressiva. Bom, com questão de severidade, ela não vai ter essa questão de leve, moderada e severa, porque ela é uma doença extremamente severa, então ela já é caracterizada propriamente como severa. O que vai caracterizar principalmente essa doença? Ela vai ser advinda de uma resposta imunológica alterada. O paciente ele geralmente está saudável sistemicamente, ela acomete bastante pacientes jovens, ela tem uma progressão extremamente rápida, por isso que ela é tomada como periodontite agressiva, e principal característica dela é que, diferente da periodontite crônica, onde quanto mais biofilme eu tenho, maior a predileção tem a perda óssea, na periodontite agressiva é ao contrário, você tem pouco ou quase nada de biofilme. Quem já viu um paciente com periodontite agressiva já sabe mais ou menos como é. Você tem uma quantidade pouca de biofilme, muito pouca, porém a perda óssea geralmente é gigantesca. E ela tem bactérias bem específicas em sua microbiota. Bom, como a extensão é sempre severa, então nós já temos esse ponto aí. E questão de localizada ou generalizada. Existem os dentes que elas mais são acometidos a perda óssea excessiva por essa doença são os primeiros molares e os incisivos. Então, se você tem esses dentes com perda óssea, caracterizando periodontite agressiva, porém você tem esses dentes, mas não tem muitos outros, ela é tomada como localizada. Agora, se você tem esses dentes, ou tem 3 dentes a mais, ou mais que 3 dentes, então vamos supor que ela afetou primeiros molares, afetou incisivos, mas também afetou lateral, também afetou segundo molar, também afetou primeiro pré, também afetou segundo pré, aí a gente já diz que ela é generalizada quanto à extensão. Esse é o principal fator que vai ser de separação. Bom, agora partiremos para os exames clínicos.
Já estou aqui com a ficha de PSR ajeitada. Fiz aí uma sonda WHO improvisada, porque eu não estou com a minha aqui no momento. Peguei um pedacinho de cotonete, cortei e fiz as marcações aí com caneta esferográfica. Vou também utilizar o manequim de periodontia para exemplificar e vamos lá. PCR significa Registro Periodontal Simplificado e, como o próprio nome já diz, ele é um exame simplificado para você já ter mais ou menos uma diretriz do que é o caso, certo? Então, você saber se você precisa, se você tem ali sítios com muita perda, se não, se você precisa fazer periograma, se precisa fazer periapical. Então você já dá para fazer uma sondagem aí com esse exame e ele é extremamente importante. Ele vai ser dividido em sextantes, sendo o sextante A, B, C, D, E e F, que vai do terceiro molar até o primeiro molar, e aí os dentes anteriores, aí de novo, primeiro molar até o terceiro molar, aqui de novo. Creio que vocês já sabem, e aí está em imagem também aí por fundo. Bom, então esse exame ele vai ter em códigos. Ele vai ser dividido em códigos. Sendo que o código zero, o que significa código zero? É normal. Então você entra lá com a sonda, você entra lá no suco, não sangra, não fica essa faixa preta aqui parcialmente visível. A gengiva está com característica normal, não tem cárie, não tem biofilme maturado, não tem nada. Então esse é o código zero, código normal. Código 1. Qual que é a diferença do código 1 para o código 0? Você basicamente está tudo normal, porém você entra lá e sangra. Código 1 ele é bem comum em gengivite. Então pode estar lá um pouquinho avermelhada a gengiva, está com processo de gengivite, e aí você vai lá e sondar e sangra. Código 1. Aí, código 2. Como que é o código 2? Você não vai ter perda óssea, assim como no código 0 e no código 1, vai estar normal. Não, ou seja, a faixa da sonda preta não vai ficar, ainda vai continuar visível. Qual que vai ser a característica dele? Ele pode ou não sangrar, pode ou não. Porém, o que caracteriza ele vai ser que vai ter o biofilme na região ali, ou vai ter cárie, principalmente cárie cervical, que influencia muito nessa questão. Então, aí a gente caracteriza como código 2. Código 3. Ó, vamos tentar fazer aqui um código 3. Você entra, ó. A gengiva tá aqui, ó. Porém, a faixa da sonda preta, ela tá parcialmente visível. Tá vendo ali, ó? Eu ainda consigo ver a faixa da sonda, porém passou do pontinho inicial. E aí a gente diz que é código 3, ou seja, aí eu já tenho uma perda óssea de no mínimo 3,5, porque essa faixa ela inicia com 3,5 e termina com 5,5. Então aí a gente diz que é código 3. E o pior de todos, que é o código 4, ó. Eu entro lá dentro e o que acontece, ó, a gengiva ela cobre toda a faixa. Tá vendo que a faixa foi lá para dentro do manequim? Então aí a gente diz que é código 4, ou seja, a faixa não fica visível. E aqui eu tô com PSR de uma paciente que eu fiz. Aqui, veja no caso dela, ó, todos os restantes deram código 4, infelizmente. E isso aqui, que diabo é isso aqui? Isso daqui, o asterisco, para que ele serve? Você vai colocar esse código asterisco quando no sextante tiver alguma região que tenha algum desses casos que eu vou citar aí agora. Retração acima de 3,5, lembrando que é retração, ou seja, a gengiva ela retraiu, não que é perda, não, ou seja, profundidade de sondagem. Se tiver envolvimento de furto em algum dente, se tiver freias híbridas altas, se tiver pouca gengiva inserida em algum dente do sextante, se algum dente do sextante tiver mobilidade,
ou se tiver supuração em algum desses dentes, aí você coloca esse asterisco aqui em vermelho. E aí, resultado, fiz o PSR, e agora, o que eu faço? Bom, o que acontece? Vamos supor aqui que deu esse resultado aqui no PSR. Deixa eu dar uma retificada aqui nessa linha. Vamos supor que deu 3, 2, 2, 1, 0, 2. Nesse sextante deu código 3, ou seja, nesse sextante eu tenho pelo menos um dente, lembrando que o código ele tem que ter pelo menos um dente. A gente usa o dente que for pior a situação. Vamos supor que eu sondei todos os dentes do sextante e ficou tudo normal. Porém, chegou no último dente que eu ia sondar, deu um sangramento. Então, ao invés de ser código 0, vai ser código 1. Chegou no último dente do sextante que eu ia sondar, ficou sonda parcialmente visível. Então, aí vai ser código 3. Então vai ser sempre um único dente, pelo menos um dente maior que vai mandar ali no código final. Então vamos supor aqui que só nesse sextante, suponhamos que só tenha um único dente que deu código 3. O que eu vou fazer? Periograma e raio-x periapical de todos os dentes desse sextante. Ok. Agora vamos para uma terceira situação. Vamos supor que deu isso aqui, ó. 3, 3, 2, 1, 1, 1. A partir de 2 código 3, ou seja, aqui eu só tive um código 3, certo? Porém aqui eu tive 2. Aí eu vou ter que fazer periograma e raio-x periapical da boca toda. E por fim, vamos desenhar outro quadradinho aqui rapidinho. Tá meio curtinho, mas dá pra fazer. Vamos supor que deu 4, 2, 1, 1, 1, 0. Deu um único código 4, ou seja, deu uma perna maior que 5,5 em algum dente, tem que fazer periograma e raio-x periapical da boca toda, se der um único código 4. Então esse vai ser os resultados e o que vai te direcionar aí pelo PSR. Agora eu vou passar para registro de controle de biofilme. Aqui está o registro de controle de biofilme do paciente. Agora uma coisa, vocês notaram ali que aquele paciente ele tem bastante perda, certo? Ó, vários códigos 4. Porém, vai olhar ali no registro de biofilme, ó, esse dente aqui está excluído, esse aqui também, vou dar uma retificada, esse aqui também. Se você reparar, ó, são poucos dentes que estão marcados, os que estão marcados ali em vermelho, ou seja, são poucos sítios que estão com faces, na verdade, são faces, aqui é por faces de dente, são poucas faces que estão com biofilme. Por quê? Esse é um paciente de reavaliação, então ele já passou por tratamento periodontal. E você, pelo menos, deu para notar ali que ele está mantendo uma higienização boa. Porém, ele acabou perdendo teve bastante perda de inserção. A doença foi bem severa nele e infelizmente ele acabou tendo bastante perda. Tem aí sítios ainda com uma grande profundidade de sondagem. Porém, ele está aparentemente até que conseguindo manter uma boa higienização. Então, como que eu vou fazer isso aqui? Para fazer o registro de biofilme, vou acertar aqui, ajeitei aqui. Para fazer o registro de porcentagem de biofilme, nós vamos dispor da regra de 3 simples. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou montar a equação. Então, como que vai ser montada? Primeiro, eu vou colocar a quantidade total de faces, ou seja, eu vou vir aqui e vou contar quantas faces tem ao todo na boca do paciente, porque tem dente que não tem, ó, não tem esse, não tem esse, não tem esse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar. Então, como que eu posso fazer? Eu posso contar o número de dentes. Tem 1, 2, 3, 4. Aqui tem, esse paciente tem 23 dentes na boca. Vezes 4, porque são 4 faces, ou seja, mesial, distal, vestibular e lingual. Vezes 4 vai dar 92, certo? Então vamos começar a montar a equação aqui, ó. 92, ok?
92 vai equivaler a 100%, ou seja, 92 é igual a 100%, que é o que todos os dentes na boca dele. Então eu vou colocar aqui 100 de 100% referente a todos os dentes. Embaixo eu vou colocar a quantidade de faces afetadas. Ou seja, eu vou vir aqui e vou ver todas as faces que corou. Ou seja, eu coloquei lá a violeta e corou. Então, ó, tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ao todo são 14 faces afetadas. E aí eu traço, coloco outro traço. E aqui, o que eu ponho? Aqui aqui não era a porcentagem de 100%. Aqui é a porcentagem que eu quero saber. Vamos dizer que é X, porque eu ainda não sei o valor. E aí o que eu vou fazer? Vou fazer multiplicação em X. Ou seja, eu vou multiplicar 14 por 100, que vai dar 1.400. E 92x. Vai dar 92x. O 92 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então vai dar 1.400 dividido por 92. E aí na calculadora, 1.400 dividido por 92 vai dar 15,217391. Arredondo para 15. Que foi a porcentagem aqui que eu consegui. 15% de porcentagem. Simples. Muito simples, gente. Então, primeira coisa, eu vou colocar a quantidade total de faces. Conto os dentes, multiplico por 4. Vai dar a quantidade total de faces. Que vai equivaler a 100%. Então, assim, vamos supor que, sei lá, tenha... Vamos fazer aqui em outro lado. Vamos supor que tenha 120 faces, que equivale a 100%. O 100% vai ser sempre igual desse lado. E dessas 120 corou 52 faces. X, 52x, gente. Então, ó, multiplicação em X. 52 vezes C vai dar 5.200. Oh, meu Deus, que 5 feio. 5.200. 120 já vai passar dividindo, ó. Nem preciso montar nada, ó. 120 dividido 5.200 dividido por 120 vai dar 43%. Simples, totalmente simples. Coisa que você faz em um minuto, 30 segundos você faz isso daí. Não tem como o porquê complicar. Bom, agora que a gente já viu o PSR, vamos passar para o perograma. Porém, antes é interessante eu frisar que geralmente a questão da porcentagem de biofilme, geralmente a gente cora a boca do paciente para fazer essa porcentagem depois do perograma. Então, geralmente procuramos fazer o perograma antes. Por quê? Porque quando você cora o paciente, você vai ter que fazer uma profilaxia nele depois, correto? Você não vai deixar o cara lá com a boca toda colorida. Então, quando você cora, quando você faz a profilaxia, isso daí acaba removendo o fator etiológico, acaba removendo ali biofilme, entendeu? Que é um fator determinante ali para a doença periodontal. E isso não é tão interessante na hora que a gente for fazer o exame, o periograma. Por exemplo, é quase praticamente com o mesmo motivo que a gente não pode, a exemplo, anestesiar um paciente quando vai fazer periograma, que é muito comum o paciente sentir dor quando está sondando. Porém, não podemos anestesiar. Por quê? Porque o anestésico ele tem vasoconstritor. Se ele causa ali uma vasoconstrição na região, ele fecha os vasos. Então você não tem ali a quantidade de sangramento essencial, que é a correta. Então ele pode influir da mesma forma que a profilaxia também pode. Então é comum você, principalmente na clínica, né, o professor pedir que você faça o periograma primeiro. Okay? Então, feito isso,
vamos começar falando dos valores que nós temos aqui no periograma. Nós temos o EQMG, que significa União Esmalte Cemento à Margem da Gengiva, profundidade clínica de sondagem, e esse SS aqui significa sangramento da sondagem, e nível clínico de inserção. Então vamos lá. Primeiro, união esmalte cemento à margem da gengiva. O que significa isso? Tem o dente aqui desenhado. O próprio nome já está dizendo. Aqui, imagina que é a união esmalte cemento, ou seja, a divisão entre esmalte, coroa, e raiz, cemento. União esmalte cemento está aqui. Então, eu vou pegar da união esmalte cemento a margem da gengiva. Então vamos supor que, vamos pintar em vermelho, que é a cor da gengiva. A minha gengiva esteja aqui e a união esmalte cemento, ou seja, a divisão entre coroa e raiz, está aqui. Eu sondei, esse valor aqui deu, vamos supor que 3 milímetros. Então, o valor da UEQ-MG é 3. Agora vamos supor que a margem da gengiva coincida, que é um caso mais comum para quem não tem perda óssea, não tem problema periodontal grave, coincida com a união esmalte cemento. Então, o valor vai ser 0. E vamos supor que a gengiva esteja hiperplasiada. Então, olha onde está a gengiva, lá no meio da coroa. Teve lá algum processo lá que causou uma hiperplasia gengival. E aí, esse daqui até eu sondei. Como que eu vou achar se eu não estou vendo a união esmalte cemento? Você sente. Então você vai entrar aqui, você vai sentir que vai ter um pouquinho de curvatura na hora que chegar a união esmalte cemento. Então dá para você deduzir. Isso daí é técnica, tem que ter jeito. Então vamos supor que daqui deu 4 milímetros. No periograma eu vou anotar como menos 4. Ou seja, aqui nessa primeira linha, ao invés de anotar 4 normal, vou colocar menos 4, porque aí eu sei que é hiperplasia. E também vocês vão ver depois que na hora que eu for tirar o NCI, eu vou ter que somar. Então eu vou somar menos 4, ou seja, porque isso aqui não é perda óssea. Se eu for considerar que é perda, que tudo isso aqui é realmente bolsa verdadeira, não é pseudo. Então, isso daqui a gente coloca como menos. Todo valor a mais a gente coloca como menos. Okay? Então, resolvemos, aprendemos o que é o EQMG. O próprio nome já diz o que é. Então, se você esquecer, lembra do nome. União esmalte cemento, a margem da gengiva. Simples. Agora, PCS. Eu escrevi até aqui com letras maiores de forma. Profundidade clínica de sondagem. Por que eu escrevi letra de forma maior? Profundidade e sondagem. Por quê? Porque a PCS, aqui está a minha sonda Carolina do Norte improvisada. Ela eu entro aqui com a sonda, vai ser, vamos supor, entrou 1, 2, vamos supor que entrou aí, 4 milímetros. Vamos supor que entrou tudo isso aqui, 4 milímetros. Então, da margem da gengiva até onde a bolsa entrou, deu 4 milímetros. Ou seja, é a profundidade que eu sondei. Então, ela vai se basear da margem gengival. Então, vamos aqui cortando por tempo, mas por causa do tempo, mas continuando. Em vermelho aqui está a gengiva. E aqui em azul está o osso. Então aqui está começando a inserção óssea. Fiz lá, entrei com a sonda. Vamos supor que daqui da margem gengival até aqui deu 7 milímetros. Então o meu P, profundidade clínica de sondagem, ou seja, a minha profundidade de sondagem é de 7 milímetros. Então aqui eu vou descartar a união esmalte cemento e só vou tomar conta da margem gengival. Portanto, vou medir sempre da margem gengival até a união esmalte cemento. E se a margem gengival estiver aqui embaixo, hiperplasiada? Mesmo assim, faço a medição da mesma forma.
Vamos supor que aqui deu, sei lá, 14 milímetros. Pronto, a profundidade clínica de sondagem vai ser 14. Aqui não tem menos, não tem nada. Ok? Agora vamos supor, se aqui eu fiz 14, vamos supor que é o mesmo dente. Aqui eu fiz 14 milímetros. Porém aqui eu vi que tem menos 4. Lembra que o união esmalte-cimento e profundidade clínica eu somo para dar um NCI? Se eu somar menos 4 com 14, isso daí vai dar 10. Então o NCI vai ser 10. Por quê? O NCI ele vai pegar da união esmalte-cimento até a inserção óssea. Então vamos supor que o osso está aqui e a margem gengival está aqui. Vamos supor que essa altura toda deu 6 milímetros. Porém, a primeira medida que eu tomei foi união esmalte-cimento até a margem da gengiva. Vamos supor que deu 2. E a segunda foi da margem da gengiva até a inserção óssea, que deu 4. Ou seja, essas duas vão se juntar e vai dar essa. Ou seja, essa é a junção dessas duas. Agora estava hiperplasiado, igual no caso aqui e aqui que eu fiz, com a gengiva lá embaixo. Eu fiz aqui, deu menos 4. Ó, daqui, da margem gengival até a união esmalte-semente, deu menos 4. E o segundo que eu fiz foi da margem até a inserção óssea, que deu 14, por exemplo. 14 menos 4 vai dar 10, que é da união esmalte-cimento até o início da inserção óssea. Então por isso que a gente soma a união esmalte-cimento à profundidade clínica de sondagem. E é por isso que quando está hiperplasiado a gente põe menos, porque a gente vai acabar subtraindo. Ou seja, o nível clínico de inserção, ele nada mais é do que a união desses dois, porque um vai somar da união à margem, o outro vai somar da margem até a inserção óssea, até o osso. Ou seja, como o nível clínico é da união esmalte-cimento até o osso, vai resultar no mesmo resultado. Então a gente sempre vai somar. Tá vendo como ainda facilita a vida? Ou seja, o nível clínico de inserção é mais fácil, porque você não tem que fazer nada, você não tem que ficar sondando, procurando união esmalte-cimento. Basta você somar esses dois valores que vai dar o nível clínico de inserção. E espero que com essa explicação vocês tenham entendido porque que a gente soma esses dois valores. Bom, então, como que a gente vai fazer isso na clínica? Primeiro eu vou demonstrar com o manequim. Tentar demonstrar com o manequim e com a minha sonda personalizada. Ó, a gente vai ter aí, como vocês vão ver aí na imagem à frente, 6 sítios em cada dente. Então vão ser 3 sítios na vestibular e 3 na lingual. Sendo que os sítios são disto vestibular, vestibular, mesovestibular e pela lingual ou palatina, disto palatino, disto lingual, lingual palatino e mesio palatino ou mesiolingual. Então, aqui, por exemplo, eu vou fazer da união esmalte-cimento até a margem. Vamos supor que essa gengiva aqui está um pouquinho hiperplasiada. Eu entro aqui e aí eu vou detectar. Vamos supor que deu menos 1. Aí eu coloco lá, menos 1. Ou então vamos supor que aqui está coincidindo. Então eu coloco 0. Okay? Então, agora aqui, ó. Tá vendo que tem um pouquinho de recessão? Vou tentar desenhar aqui com uma caneta aqui. Aqui a união esmalte-cimento e a margem da gengiva, ó, tá aqui em cima. Ou seja, tem um pouquinho de retração. Então, eu vou ver quanto é essa retração. Aí, ó. Vejo aqui também. Aí eu passo para o próximo dente. Vejo na distal, vejo na vestibular e vejo na mesial. Passo para o próximo. Vejo na distal, vejo na vestibular e vejo na mesial. Então, a união esmalte-cimento à margem da gengiva, que é o primeiro, a gente só vai ver onde que está a união com relação à gengiva. Como na maioria das vezes ou ela coincide com a gengiva ou tá
ou tem retração gengival, que é principalmente nos casos, ó, por exemplo, aqui, ó quanto que tem de retração. A união tá aqui, ó. Tudo isso aqui de retração. Então, esse valor, geralmente a gente sequer entra a gente sequer entra com a sonda para tirar esse valor. Porque geralmente ou ela coincide ou acaba tendo recessão em pacientes que já estão com um problema periodontal aí. Então esse é o valor mais simples de se tirar. Bom, o próximo que é o mais complicadinho, que é a profundidade clínica de sondagem. Como que eu vou fazer isso daí? Eu vou entrar com a sonda lá. Então, ó, eu entro aqui com a sonda. Vamos lá, sonda. Me ajuda. Vamos por aí, ó. Entrei, a sonda entrou tudo isso aqui, vamos supor que deu uns 5 milímetros. E ó, eu olho onde está a margem. Aqui eu esqueço a união. Eu esqueço o vermelhinho ali, eu olho só a margem aqui. Ó. Tá vendo? A margem da gengiva. Então, deu 5. Aí eu vou lá no papelzinho. Deu 5 na mesial. Tá vendo? Aqui é distal, vestibular e aqui é mesial. E aqui, ó, vestibular dos dentes superiores. Então eu vou lá e anoto 5 na mesial. Aí eu passo pro próximo. Vou ver a distal, vou ver a vestibular. Deu 4, entrei lá na vestibular. Daqui até aqui deu 6. Então vou lá, anoto 6 na vestibular. Tudo no quadrado do correspondente. Então aqui, ó, vai ser o da união esmalte cemento. Então o primeiro valor eu vou anotar tudo aqui. E o da profundidade clínica de sondagem eu vou anotar tudo nesse segundo aqui. Okay? E por fim, vou sondando um por um até fazer todos os dentes. Eu sei, é complicado, é meio chato, mas precisa. E feito isso, o NCI, que é o último, basta eu somar. Então eu vou somando, ó, 3 com 6, 2 com 9, 2 com 6, 2 com 5 e vou somando, ok? E aqui eu vou anotando aqui embaixo. Terminou. Tá feito o seu periograma. Então aí a gente já aprendeu a tirar as medidas do periograma, ok? Agora vamos pro preenchimento. Existem algumas coisas que... Existem alguns símbolos que são feitos no periograma que eu vou estar explicando para vocês. Primeiramente, os dentes ausentes a gente vai riscar, ou seja, ó, tá vendo aqui, ó? Esse é o dente 28 e ele tá ausente. Então eu risco toda a coluna dele e vou printar o dente inteiro de preto. Tá vendo? Eu pinto aqui e aqui, porque aqui é a palatina e aqui é a vestibular. Então eu pego e pinto todo ele de preto. Lembrando que o PSE, o periograma, você tem que ter a caneta preta, a verde, a vermelha e a azul, para você preenchê-lo da maneira correta, tudo certinho. Então, são essas questões. Eu tenho um dente que é implante. O que eu vou fazer? Vou tirar as medidas da mesma forma, porém eu vou fazer um desenho aqui de um parafuso, né, de implante, certo? Então é isso que eu vou fazer quando o dente é implante. Sangramento. Lembra que aqui não é só profundidade clínica, vai ter um SS de sangramento. Então, ó, deixa eu aproximar aqui. Na coluna do profundidade clínica, eu vou, sempre que sangrar, ó, sangrei aqui, sondei aqui o sextante vestibular desse dente. Sangrou, eu vou lá e coloco ponto vermelho. Aqui também sangrou, coloco ponto vermelho. Aqui também, coloco ponto vermelho. Então, conforme eu vou fazendo, eu vou relatando pro cara que tá anotando, ó, nesse dente aqui sangrou, ó. 6 com sangramento, 7 com sangramento. Então, você vai falando e vai pedindo para ele anotar aonde sangra, fazendo o pontinho vermelho do lado, ou em cima, ou embaixo do número que a gente acabou de fazer no sítio. Furca. Bom, a furca, como que a gente vai fazer? Eu vou deixar em uma sonda Neighbors, vocês vão ver que ela tem duas faixinhas. Se passou, chegou até a primeira, é grau 1. Chegou até a segunda, vai ser grau 2. E se a sonda ela atravessou todo o dente, aí a gente diz que é grau 3. A gente entra pela furca ou pela distal ou pela mesial, certo? Então, ó, a furca grau 1, a gente vai fazer um triângulo sem base.
e a gente vai voltar o triângulo para a raiz, para onde a gente entrou. Então aqui eu entrei pela disto vestibular, eu entrei aqui, ó, entre essas raízes e vi que tinha um pouquinho de lesão, um pouquinho de furca ali. Então aí eu coloco, mas não chego, só passou da primeira faixa. Aí eu coloco esse triângulo sem base. Ah, aqui agora fui entrar pela mesial, teve ali envolvimento de furca, porém passou da segunda faixa. Então, ó, coloco o triângulo fechado, voltado para onde que eu entrei. E aqui nesse dente, ó, fui fazer a furca dele e tanto aqui quanto aqui eu notei aí que passou a sonda inteira. Então eu faço um triângulo preto, eu pinto o triângulo todo de preto. E aí é o grau 3, sendo que aqui é o que representa grau 1, grau 2 e aqui grau 3. Bom, mobilidade. Existe mobilidade grau 1. Como que é a mobilidade do grau 1? Você mexe. Você mexe no dente na horizontal, ou seja, você vai mexer no dente assim, e ele vai mover no máximo de 0,2 a 1 milímetro, ou seja, ele tem que mover bem pouquinho, mas você percebe ali que ele tem um movimento. Aí a gente coloca que é grau 1. Então, passou de 1 milímetro na horizontal, a gente coloca que é grau 2, e mexeu tanto na horizontal quanto na vertical, ou seja, aquele dente que tá bambo, que você consegue até tirar e pôr ele de volta praticamente, a gente fala que é grau 3. Quando o dente tiver tratamento endodôntico ou lesão apical, nós também precisamos anotar no periograma. A gente desenha, como se fosse a gota ali. Tá vendo aqui, ó, nesse dente, o 26? Então eu faço como se fosse simulado ali um tratamento endodôntico nas raízes. E caso ele tenha lesão apical, eu faço ali, ó, o desenho da lesão. Caso o dente esteja extruído, ó, por exemplo, aquele dente ali, ó, esse dente, quando ele estiver extruído, eu faço uma seta para baixo. Lembrando que essas são as cores, tá? Então, ó, quando for desenhar furca, quando for ver mobilidade, tem que fazer de preto. Agora, quando for desenhar canal, lesão, quando for ver dente extruído, eu faço de caneta azul. Então, quando o dente estiver extruído, eu faço uma seta para baixo, indicando, ó, o dente está extruído, está para fora. Quando tiver contato oclusal excessivo, então, por exemplo, nesse mesmo dente aqui, ó, que teve ali a lesão, ele tem um contato excessivo ali na região. Então eu coloco a setinha para cima, ou seja, tá batendo demais ali naquele dente. Talvez isso até tenha influenciado a causar essa lesão aí. Então a gente coloca a setinha azul em direção ao dente. Quando a gente tem diastema, a gente coloca pinta entre os dentes que tem diastema de azul, dessa forma, a vertical. Agora, quando tem contato interproximal insatisfatório, insuficiente, a gente coloca esses dois tracinhos em azul na horizontal. Quando tem problema mucogengival, aí a gente coloca esse asterisco em verde. Tem que pôr ele em verde. É para isso que a gente vai usar a caneta verde. Então, quais vão ser esses problemas mucogengivais? Freios e bridas altas, recessão gengival e lembrando que a recessão gengival tem que ser maior que 3 milímetros. Como dá pra mim saber? Dá pra mim saber, ó. Aqui não é da margem da gengiva até a união. Então, ó, por exemplo, aqui, ó. Nesse dente aqui eu já tá vendo que tem 5, 4, 4, ó. 5 menos 3 vem 2, ou seja, tem uma recessão maior que 3 milímetros. Então aí eu vou colocar código asterisco, entendeu? E, bom, de resto, caso o dente tenha cárie, a gente faz tipo 2 ondinhas em vermelho. E eu fiz aqui embaixo. Caso tenha uma ponte, prótese fixa ali, ó, ligando entre elementos, a gente faz ali, ó, tá vendo? Esses dois dentes estão ausentes, eles estão sendo repondos por prótese fixa que está entre esses dois. Aí a gente faz uma pontezinha ali na região dos dentes que estão sendo repostos.
Bom, agora para vocês verem um pouquinho preenchendo, é isso, ó. Tá vendo aqui é distal, vestibular, mesial. Então eu começo de um dente e vou indo de cá pra cá pra cá. Então eu só vou falando os números, nem precisa falar de qual dente que é, só vai falando, ó, sei, tomo a medida e vou falando para a pessoa que está anotando. Então, ó, 6, 5, 3, 5, 4, 5, porque ela tá na ordem, ela já sabe, ó. Eu já risquei os dentes que foram que eu não que estão ausentes. Então, basta eu ir falando e o começo da distal, por exemplo, do 17 vai indo até a distal do 26, que é o último dente que tem aqui nesse arco. E vou falando e vai preenchendo e vai fazendo a medida. Então aqui é essa primeira coluna é a da união esmalte-cimento à margem da gengiva. Vou preenchendo. Aqui é o 6, aqui é 5, aqui é 3, aqui é 5, aqui é 4, aqui é 5. E vou falando e a pessoa vai preenchendo. Aqui é a da profundidade clínica, aqui é a mesma coisa. Vou lá, sondo, olho da onde deu ali da margem da gengiva, ó, sondei esse dente, deu 6 milímetros, sondei esse dente, deu 7. Sondei esse dente, deu 8. Aqui, ó, por exemplo, deu sangramento. Então eu aviso, ó, 6 com sangramento, 7, 8, 8, 3. Vamos supor que sangrou aqui, eu falo 3 com sangramento. Vou preenchendo. E por fim, a última coluna, que é do NCI, nível clínico de inserção, basta eu somar, porque lembra que é a junção desses dois. Então, aqui, ó, deu 12. Então, ó, vou preenchendo. Aqui deu 12, aqui também deu 12. Aqui deu 11. Aqui deu 13, 6, aqui 11. E vou somando e vou preenchendo embaixo. Agora, por fim, uma dica que eu dou para vocês. Feito isso, eu tenho que saber quanto que teve de perda em cada dente. Para tomar lá a porcentagem. Para mim saber se é localizada ou generalizada. Ó, o nível clínico de inserção é o volume que mais importa pra gente. Por quê? Dele eu vou saber onde está minha união esmalte-cimento e onde está meu osso, que é a medida do dente, entendeu? Porque a gengiva ela pode estar hiperplasiada, ela pode estar retraída, mas não é a gengiva que é o periodonto de sustentação. Não é a gengiva que está sustentando o dente. A gengiva ela está protegendo, o que sustenta é o osso, não é verdade? Então eu tenho que saber aonde está o meu osso com relação à minha união. Então eu vou pegar esse valor aqui e vou descontar 3. Por que desconto 3? Porque lembra que o 3 é o valor normal do espaço biológico? Então aqui eu vou saber quanto foi que eu teve de perda. Então aqui 9. Aqui ó, 9, descontei 3. Aqui ó, 8, descontei 3. Então eu recomendo vocês fazerem isso em todos os dentes para saber quanto que teve ali e quais dentes teve perda. Vamos supor aqui que teve um dente que deu 0, 2. Então aqui ó, 2, aqui ficou, somei 0 com 2, deu 2 de nível clínico. 2 menos 3 vai dar menos 1. Então coloco 0 aqui. Por quê? Porque nesse sítio aqui não teve nenhuma perda, ok? Então, o que isso vai significar? Depois que eu fizer tudo isso aqui, eu vou saber quantos dentes teve perda. Nesse caso aqui, por exemplo, praticamente tudo, ó, porque só vai ter valor alto. Então, quase todos os dentes vão ter aí uma perda de inserção. Então, assim que eu tiver o nível clínico de inserção e subtrair 3, eu vou saber exatamente quando que eu tive de perda de inserção naquele sítio. Então, ó, nesse sítio eu perdi 9 de inserção, nesse sítio eu perdi 9 de inserção, nesse sítio eu perdi 8. Nesse sítio aqui eu não perdi nada, ok? Qual que é a importância disso? Lembra que eu tenho que definir se a periodontite ela é localizada, se ela é severa, se ela é leve. Bom, se eu vi que aqui a maioria desses dentes deu, ó, esse caso aqui, por exemplo, eu já sei que ela é generalizada, porque ó, esse dente aqui teve perda, 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 porque tudo quando eu subtrair por 3 vai ter perda, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, ou seja, já dá para você prever que é generalizada. Você nem precisa fazer cálculo, porque praticamente tudo ali já é generalizado. Agora, quando não tem, quando você tem muito, às vezes
dá 0, aqui 0, 0, 0, 0, aqui teve perda, mas aqui 0, 0, 0. Aí você pega a quantidade de dente e faz a mesma regra de 3 para você tirar a questão se ela é localizada ou generalizada. Ou seja, para você saber se é localizada ou generalizada, você vai ter que fazer tudo isso aqui, toda essa quarta linha imaginária que eu te falei, e vai ver quais deram 0 e quais deram algum valor de perda. E aí eu vou saber se é localizada ou generalizada. É lógico que se eu sei que tem muitos dentes, que nem esse caso aqui, já dá para mim prever que é generalizada. Mas tem alguns casos que não dá. Então aí você tem que fazer isso. E por fim, depois que eu fizer isso, ó, vamos supor que teve, ó, tá vendo? Ó esse dente aqui, ó. 3 mais 15 vai dar 18, meu. Ó, 19, ó, 22, 22. 2 menos 3 vai dar 19. Ó, a maior perda. Vamos supor que essa seja a maior perda da boca dela. Que deu. Deixa eu regredir um pouquinho aqui. 19. Então, lembra que eu sei se ela é leve, moderada, severa pela maior perda. Leve de 1 a 2, moderada de 3 a 4 e severa de 5 para mais. Aqui foi bem longe de 5, né? Bem mais que 5. Então eu já sei que é uma periodontite severa, ok? Então eu recomendo vocês fazerem essa quarta linha imaginária, descontando os 3 milímetros do espaço biológico, para vocês saberem quanto que teve aí de perda óssea cada caso. Bom, por fim, agora eu vou ensinar uma parte que é bem complicada, que o pessoal se confunde muito. Não, na verdade não é complicado, é bem simples na verdade. Mas o pessoal se confunde muito. Então eu vou tentar fazer isso daí. Tá vendo que tem pontinhos no dente? Deixa eu ajeitar a câmera que tá caindo. Cada pontinho preto desse. Então, esses pontinhos pretos, ou seja, esse. Cada pontinho preto desse representa 2 milímetros. Então aqui tem 2, aqui tem 4, aqui tem 6. Então representa 2 milímetros cada pontinho desse. Eu vou fazer no meu periograma um desenho para quando eu olhar ele eu já ter uma ideia ali, ó, de como tá o caso. Okay? Então eu vou ter que desenhar a margem, que é essa distância aqui, da união à margem. Eu sei que tem 6, então aqui está a união. Esse risco aqui representa a união esmalte-cimento, tá vendo esse risco aqui? E aqui representa toda a raiz e profundidade. Então a margem eu vou desenhar em azul. E quando tiver perda, que vai ser essa coluna aqui, da profundidade clínica de sondagem, eu vou desenhar em vermelho. Confuso? Vamos simplificar. Simplificando isso daí. Basicamente eu vou pegar a medida que tem aqui, ó, 6. Então, quantos pontinhos tem que para dar 6? Aqui tem 2, certo? Lembra que cada pontinho tem 2 milímetros? Então aqui tem 2, aqui tem 4 e aqui tem 6. Então, ó, vou fazer isso aqui, ó. Eu fiz uma linha no outro dente, mas na verdade não vou fazer uma linha. Como é a margem da gengiva, eu vou desenhar como se fosse uma margem mesmo. Então, aqui no E6, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Desenhar uma margem. 6. Aqui, ó, o valor aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é 7. Então, ó, eu vou passar entre os dois pontos, tá vendo? Que tá entre os dois pontos, entre esse e esse. E aí significa, ó, que a gengiva tá assim, 7. E o último valor aqui é 8. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, 2, 4, 5, 6, 8. Certo? Então, ó, vou ligar. Ou seja, praticamente para desenhar a gengiva é um jogo de ligue os pontos. Então, ó, cada pontinho desse é 2 milímetros. Se for um número ímpar, eu vou pegar e traçar no meio do ponto ali em questão. Se for par, você passa certinho no ponto. E então, ó, esse dente aqui, ó, esse dente aqui, ele tá, ó, os valores dele, 5, 4, 5. Então aqui, ó, 2, 4. O 5 tá aqui, ó, entre 4 e 6. Então eu faço isso aqui, ó. A gengiva vai dar essa curvinha aqui.
5, 4, o 4 ele desce. E 5, então ele volta a subir um pouquinho de novo. Esse dente aqui, ele tá ausente, então risca ele. Aqui, ó, quando tá ausente, então a gente para aqui a gengiva e continua aqui de novo. 5, 4, 4. Então, ó, 2, 4, ó, bem no meio aqui, ó, 5 e 4, 4. 3, 3, 3. Aí, ó, 3, 3, 3. Então, ó, vou aqui, ó. Aqui é o ponto 2. Entre ele e o 4 vai ter o 3. Então, ó, 3, 3, 3. E vou ligando os pontos, ó. 3, 3, 3. Então, ó, 3, 3, 3. Aqui, ó. 3, 3, 3 de novo. 3, 3, 3 de novo. Aqui, ó, 3, 2, 3. Então, eu venho aqui, ó, 3, desço um pouquinho, 2. Aqui, ó, 3, 2, 2, 2. Então, ó, passo, ó, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Tá vendo como é rápido e fácil, ó? Vai ligando ponto, ó, 2, 3, 3, até chegar no fim. Então, aí, ó, aqui eu desenhei a gengiva do meu paciente. E já tenho uma ideia aí, ó, ó o quanto de recessão que ele tem. Bom, agora com respeito à profundidade clínica. Falando de profundidade clínica, a gente vai aí sim a gente vai fazer o que eu confundi ali no comecinho, que é fazer pintar a região. Então, ó, tá vendo que aqui eu tenho 6, que eu vejo muita gente fazendo. A pessoa tem 6 aqui, a pessoa vai lá e pinta aqui, ó, 6. Não, não pode fazer isso. Por quê? Aqui eu não estou vendo a profundidade clínica de sondagem, não é da margem da gengiva até o fundo da bolsa. Então, ó, aqui não é a minha margem de gengiva, eu não acabei de desenhar a margem de gengiva, então eu vou começar a contar a partir daqui, certo? Então, ó, 2, 4, 6. Então, ó, faço um desenho aqui. Vamos supor que aqui tenha 3. Se tem 3, aqui que está 5. Mas vamos supor que esse valor aqui seja 3. Não, melhor. Aqui tá 5 e aqui tem 3, então não precisa. Então eu vou fazer aqui 5, ó. Então aqui ó, tem 1, porque aqui tá entre. E mais 2 aqui, vai dar 5. Quando um tá com o outro, eu faço uma união. Então eu faço uma união e pinto. Agora vamos supor aqui nesse dente que seja assim, ó. Os valores sejam 4, 2 e 3. 4, então ó. Daqui aqui tem 2, daqui aqui tem 4. Então eu pinto aqui. 2. Eu vou pintar aqui 2? Não. Por quê? Por que eu não pinto? Aqui eu vou considerar sempre a questão do espaço biológico. Então se tem 3 milímetros, até 3 milímetros eu não pinto. Porque é como se não tivesse ali perto da inserção, como se não fosse uma bolsa. Não tem uma bolsa ali verdadeira que realmente tem que estar aparentando aqui. Então, aqui eu não vou pintar, ok? E aqui também, ó, aqui é 3, então aqui eu também não vou pintar. Então eu pulo. Aqui, ó, já passou para 4, 4, 4. Então aqui eu tenho que pintar tudo, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, 4. Aí eu uno, faço a união. E aqui 4 de novo, faço a união. E aí eu pinto. Então aqui tem que tomar cuidado com essas duas questões que o pessoal confunde muito, que é não pintar aqui embaixo, ou seja, tem que começar a pintar da margem, e só pode pintar quando o valor ele é maior que 3 milímetros, porque aí se é uma bolsa verdadeira que a gente tem que estar pintando. Ó, aqui 7, então ó, 1, 3, 5, 7. Aí eu pinto tudo isso. Aqui também, ó, 7. Pintei um pouquinho. Aí eu faço a união. Aqui, ó, 6. Então um pouco aqui pra baixo. E é assim que eu vou pintando o periograma. E vai fazendo isso em todos os dentes. Por isso que demora pra caramba pra você preencher completamente um periograma. Mas ele é um exame que você bate o olho ali e você praticamente já tem uma vista panorâmica 100% ali
do caso do paciente, tanto desenhado quanto escrito propriamente. Por fim, o que mais que tem que eu posso priorizar aí, gente? Questão de sangramento, tem que fazer lá cálculo de sangramento. Então, vai ser igual o cálculo de biofilme. O que vai mudar? O que vai mudar é que são 6 sítios em cada dente. Então eu conto a quantidade de sítio, multiplico por 6, vai dar um valor. Esse valor vai ser o primeiro valor da equação, que vai equivaler a 100%. E aí eu vejo quantos pontinhos vermelhos, conto um por um, 1, 2, 3, 4, conto todos que tem ali, coloco aqui e faço lá a regra de x, ok? Aí eu vou conseguir tirar a porcentagem de sangramento. A mesma coisa com questão da extensão, se ela é leve ou se ela é moderada, se ela é leve ou se ela é severa. Perdão, se ela é localizada ou se ela é generalizada. Eu vou fazer aquela linha imaginária, vou descontar os 3. Todo dente que der maior que 1 aqui, ó, descontei 3. Deu 4 aqui. Vamos supor que aqui seja 0, 4 de nível clínico de inserção. E eu descontei, vai dar, ó, 1. Esse teve 1 milímetro de perda, então entra na conta. Então todos os dentes que tiver perda de inserção vai ficar aqui. Aqui vai ser a quantidade máxima de sítios, ou seja, o número de dentes multiplicados por 6. E qualquer sítio que der mais que 1 aqui, nessa quarta linha imaginária que eu falei para vocês, vai você contar um por um. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vai contando um por um. Aqui não conta, aqui é 0. E faço a conta, vai dar lá se ela é localizada ou seja é generalizada. E por se ela é leve, moderada ou severa, eu vou pegar a maior perda. Aqui nesse caso, ela, por exemplo, deu 19, a maior perda. Então, ó, eu já sei que é 19, é muito maior que 5, então eu já sei que ela estamos de frente para um caso de periodontite severa. Bom, o vídeo ficou bem longo, mas ficou bastante explicado. Consegui falar de todas essas questões de gengivite, periodontite crônica e agressiva, PCR, periograma, porcentagem, muita coisa. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode mandar aí, que a gente responde, tenta sanar as dúvidas assim que possível. Agradeço aí pelo mais de 8.000 visualizações no outro vídeo, a todos que mandaram mensagem novamente, tudo. Peço aí que vocês comentem, novamente que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês curtam. E se inscrevam aí no canal, pessoal, para mais vídeos. Vou estar postando aí com frequência. Vou também estar deixando aí na descrição os links para vocês curtirem. Peço que vocês curtam a página da Liga de Anatomia Dental da Uninove, que que estamos com uma parceria. E também da Liga Luduca, liga na qual faço parte da diretoria. Bom, novamente agradeço a todos que assistiram e tenham um ótimo dia.